Salve Maria sobre sua vida, sou o missionário Céu Roberta. É mais um estudo aqui simples, dízimo. Já fiz uma parte, agora eu vou fazer outra parte, né? Os protestantes usam Malaquias 3:10, Malaquias 3:11. Fala se os gafanhotos, os devoradores, os migradores vão devorar. Mas o devorador, o migrador, é que comia a plantação. Levítico ali nos ensina, Levítico 11:22. É porque o foco é aterrorizar. Se tiver cristão com a fé abalada, eles vão fazer esse propósito. Mas, como vai dizer lá em Hebreus 7:5, tem pessoas específicas para acolher o dízimo, as ofertas, para consagrar. E a casa do tesouro é lá em Jerusalém. Malaquias fala, né? Em Neemias 10... E aqui, Neemias 10, 36 até 40. A casa do tesouro não é uma igreja evangélica. A casa do tesouro é uma igreja que tem sacerdotes consagrados, enviados e da tribo de levitas, carregado de acolher o dízimo, carregado de consagrar, etc. Em Êxodo 30:30, que foi ungido com o óleo ungido, o óleo da unção. Que interessante, mas eu quero aqui entrar no Novo Testamento agora. Em Mateus 5, essa é interessante. 23 e 24. Você está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, ele te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. E só então vem e faz a tua oferta. Olha só, interessante. Tem que estar com reconciliação. Se você tiver de brigado com o esposo, brigado com fulano, ciclano, você tem que se reconciliar com ele. Olha só que interessante, como a igreja que Cristo instituiu como baluarte da verdade, uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível, Efésios 5:27, tem que estar em unidade, em harmonia. Olha só que interessante, a oferta tem que estar onde tem consagração. Aonde tem consagração? Altar, não púlpito. E pessoas consagradas, sacerdote consagrado e ungido. Tanto no Velho Testamento, o Levítico, e no Novo Testamento, quem são os novos sacerdotes são os apóstolos. Pedro é um ancião, que tem a chave de ligar e desligar. E olha só que interessante, em Mateus 23, uma Bíblia de Jerusalém aqui também, eu uso Ave Maria de Jerusalém, né? Jerusalém, ou Ave Maria, e Ave Maria, né? É várias Bíblias, né? Quem tem esse estudo apologético, quem estuda profundo para defender a igreja, tem que ter várias Bíblias. Olha só que interessante, ó. 16 até 19. Ai de vós, ai de vós, condutores cegos, que dizei, se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não obrigar, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento obriga. Olha só que interessante. Insensatos, cegos, quem é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha só que interessante. Olha o exemplo que isso vai dar aqui. Ó. Se você catar seu dízimo, ou sua oferta, seu sacrifício, seu voto, ou dar de coração, numa igreja evangélica, onde não tem aonde que vai consagrar, em vão. Porque não tem a consagração. Não tem pessoas autorizadas, pessoas que foram enviados, Romanos 10, que compregaram se não for enviado, em vão sua oferta. É isso que Cristo está querendo falar aqui, ó. O 18, dizei mais, se alguém jurar pelo altar, olha só, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado, ó.
Interessante. Cegos, que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Agora eu faço essa pergunta. Qual é maior? A sua oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar tem que ter o quê? O sacerdote. Tanto o Velho Testamento, sacerdote levítico, Novo Testamento, sacerdote. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Interessante. Tem toda uma consagração. Porque a igreja que Cristo instituiu, tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, não é uma igreja bagunçada. Não é uma igreja que funda por ela mesma. Não é igreja que auto se envia. Não é igreja que auto se unge. Não é igreja que coloca uma mesinha ali, um púlpito, e fala ali ao altar, não. Está muito longe. É onde santifica a oferta é o sacerdote. E tanto tem pessoa específica também para acolher o dízimo. Como vai dizer, tanto no Velho Testamento, se catar Neemias 10, 36, 40, você vai saber quem são essas pessoas. E no Novo Testamento também, Hebreus 5, 7. Ou 7, 5. Olha só que interessante. Olha só. Que os pastores não pregam isso? Porque você vai conhecer a verdade. Eles não têm autoridade. Aqui, ó, 7, 5. Ó. 4, vai. 7, 4, 5. Ó. Considerai, pois, quando grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólio. Os filhos, olha só, tradição. Os filhos de Levi, revestidos do santuário do sacerdote na qualidade de filho de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo. Isso é, de seus irmãos. Em Atos Apóstolos, não, 1 Coríntios, vamos lá. 9, se eu não estou enganado, né? Aqui, ó, 13 e 14, ó. Isso aqui é para a igreja. Pessoas que foram enviadas, os apóstolos. Só quem pode enviar, Pedro, pastor, o apóstolo Paulo ali, o Tito é filho do apóstolo Paulo na fé, ele não é apóstolo, mas ele tem autoridade, porque a autoridade vem dos sucessores dos apóstolos, que Pedro enviou o apóstolo Paulo, Gálatas 2,9, conheceu a graça. É só que interessante, os apóstolos ele podia enviar. Formar bispo, formar diácono, ministro, enviar pregadores. Essa é a função da igreja, essa é a função dos apóstolos. Fazer discípulos. Olha só que interessante. Por isso que vai surgindo as comunidades. Cada comunidade tem um bispo, tem um coordenador, tem um diácono, etc. As comunidades vai surgindo. Tem o bispo local, Jerusalém, bispo de Jerusalém é Tiago. Etc, etc, etc. Aqui, ó. 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis que o ministro do culto vive do culto. O que é culto? E que os que servem o altar participam do altar. Olha só que interessante. De acordo com o que Cristo falou lá. Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Pode ver que é o mesmo texto. Como que é viver do evangelho? Beleza, escrevi um livro, fui lá e vendi. Não estou tomando a participação, enganando o povo, fundando uma igreja, colocando um púlpito ali, e você tem que dar tanto, tanto, tanto. Viver do culto é uma coisa da pregação. Viver do dízimo, fazer campanha, propósito, voto, isso já é errado. E também aqui é para a igreja, não para as igrejas. Aqui é tanto que interessante. Para você catar ali em Atos dos Apóstolos 11, olha o que acontecia com o dízimo ali naquela época. Atos 11, ó. Olha só que interessante. Para socorrer as comunidades. Aqui, ó. 11, 29 e 30. Ó. Os discípulos resolveram, cada um, conforme a sua posse, enviou o socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram,
e o enviaram ao ancião, olha só, por intermédio de Barnabé e Saulo. Tem intermediário. Ancião é o que? É sacerdotes. Ancião no Velho Testamento é o que? Sacerdote. Olha só que interessante, ó. Aos 26, durante um ano inteiro, eles tomaram parte na reunião da comunidade e instruíram grandes multidões, de maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelos nome de cristão. Olha só a visão que o Espírito Santo dá. 27. Por aqueles dias desceram alguns profetas em Jerusalém, ó. Antioquia, ó, da igreja. Um deles chamado Agabo levantou-se e deu a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em toda a terra. Esta com efeito, veio-nos reinado de Cláudio. Olha só que interessante. Olha, se você ler aqui 1 Coríntios 11, do 19 até o 30, você vai entender. Para que servia os dízimos, deixado no altar, onde tem consagração, é para socorrer as comunidades. No Velho Testamento, socorreu o órfão e a viúva. Que interessante. Não é para fazer essa barganha que você vê aí. Igreja A tem um ensinamento. Igreja B tem outro ensinamento. Igreja 3 tem outro ensinamento. Não é para se ficar rico. É para socorrer a obra. Para socorrer o órfão e a viúva. Para proclamar, para anunciar, para difundir o Evangelho. É isso que a igreja primitiva vivia. Que interessante, cara. Não é o que você vê hoje em dia. Hoje em dia é corrupção. Isso aqui virou um comércio. As igrejas não virou o quê? Empresas grandes, pequena empresa e grandes negócios. Para encerrar aqui, Números 18, 28, ó. Tem mais coisa, mas tá ótimo. Passo a passo para o povo entender. Números 18, 28. Desse modo fareis também vós uma reserva de vida ao Senhor, de todos os dízimos que recebedes dos israelitas. E essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Araão. Quer saber por que ancião é sacerdote? Aqui, ó. Esse cara tá aqui em Pedro, 1 Pedro, deixa eu ver, 2 Pedro 5. Aqui, ó. É, 1 Pedro 5, ó. Eis a exortação que dirijo aos anciãos. Olha só, as igrejas, as comunidades, que são anciãos também como Pedro. Que estão entre vós, porque eu sou ancião como eles, fui testemunho do sofrimento de Cristo, e sereis participantes como eles daquela glória que se há de manifestar. Olha só que interessante. Eu, ancião, enviando carta para o ancião também. A igreja ali da Babilônia, vos saúda. Ele está lá em Roma, enviando lá na igreja da Babilônia. Os da igreja da Babilônia ali vos saúda também. Olha só que interessante. Já não está mais em Jerusalém. O livro de Jerusalém é um livro de travessia. O livro de Jerusalém, Tiago, agora o apóstolo Paulo Pedro está aqui em Roma, escrevendo carta para as comunidades. Em Hebreus, olha que interessante. As coletas é assim, vai para as comunidades. Vai para a sede vai mandando para as comunidades para socorrer. De acordo com o que acontece hoje em dia. A igreja evangélica não. Que Hebreus, no finalzinho, se eu não me engano, ó,
Até aí, a comunidade de Hebreus também era submissa a papado de Pedro. Ó. Hebreus 13, 24. Saudai a todos que vos guia. Eu, todos os santos, os irmãos da Itália vos saúdam. Da Itália, ó. A sede. Lá em Jerusalém, Tiago, a sede vos saúda também. Porque a sede, Pedro escreve as cartas, vai para as comunidades. É assim que tem que ser. Porque tanto que as comunidades, as coletas, as ofertas que eram diante do altar consagrado ia para socorrer a obra, as comunidades, de acordo com o Velho Testamento. O pastor não tem autoridade nenhuma para colher dízimo, nada. Aonde tem essa autoridade? Nem sacerdotes são. Nem da linhagem de Araão do Velho Testamento e nem da linhagem sucessores apostólicos. Fundamento dos apóstolos, eles se apartaram. Interessante, está entendendo? Sou missionário São Roberto. Aqui é mais do Dados Apóstolos 4, 36, 37. As Apóstolos 4, 32, 35. As Apóstolos 2, 42, especial na doutrina dos apóstolos. Você vai ver. Quer entender a Igreja Católica? É Atos dos Apóstolos. Tem que seguir esse mapeamento, porque a tradição é o magistério. Estão juntos. Salve Maria sobre a sua vida.